E em Nova York, se você tem viagem marcada para Nova York em abril, esse vídeo foi feito para você. A gente vai falar sobre clima, temperatura, como se vestir e o que fazer no mês que começa a primavera em Nova York. Vamos lá? Stand clear of the closing doors, please. Abril em Nova York é o mês que todo nova-iorquino está esperando, porque acabou finalmente o inverno. A gente tem agora o começo da primavera. Na verdade, a primavera começou no dia 20 de março, e abril é quando a primavera começa a dar suas caras. As árvores começam a ficar verdes, as flores começam a aparecer também nos quintais, e a gente já tem aquela temperatura mais agradável. Eu vou falar um pouquinho mais da temperatura mais pra frente, mas é bom também saber que abril é o começo da alta temporada, porque tem o Spring Break, que acontece aqui nos Estados Unidos e também na Europa, que muitos estudantes, muitos pais também viajam com as crianças e por isso a cidade fica bem cheia. Não venha pensando que é baixa temporada. Baixa temporada ficou em janeiro, fevereiro e março. Abril a cidade começa a ficar cheia. Você precisa programar sua viagem com antecedência, principalmente as atrações, visitar nos primeiros horários e assim você não perde tempo nem dinheiro aqui na cidade. E quando a gente fala de clima em Nova York em abril, você tem que saber que tem dois tipos de clima. O começo de abril ainda é gelado. Você vai pegar temperaturas entre 5 e 12 graus. É comum. Bem no começo do dia é mais frio. Depois, quando sai sol, o sol já esquenta nessa época. Então você vai começar a tirar as camadas. Não precisa você colocar camada de segunda pele, gorro, luva, porque esse frio de 5 graus, ele é temporário. Não é um frio permanente igual em março, por exemplo. Se você utilizar uma fleece e depois uma jaqueta corta-vento, que nem eu estou usando agora, é o suficiente. Por que um corta-vento? O corta-vento vai te ajudar muito no dia a dia. Nessa época, chove bastante e venta bastante. Isso faz com que a sensação térmica caia durante o dia e também à noite. À tarde o clima costuma ser mais ameno, então você tem que saber que você vai tirar as camadas, principalmente na primeira semana de abril. Já na segunda, terceira, quarta semana de abril, o clima começa a melhorar, começa a esquentar e ficar mais ameno. A temperatura pode chegar de 12 até 18 graus. Isso é uma média, pode ter dias que seja menos e tem dias que pode bater até 22 graus. Abril é assim mesmo, a temperatura fica nessa transição, porque o inverno já ficou para trás e a primavera começa a dar as caras. O ideal mesmo é você fazer uma mala de meia estação, uma mala que tenha calça, que tenha tênis confortável para você andar na cidade, que tenha uma fleece, que é aquela jaqueta intermediária que você utiliza entre uma camiseta e a jaqueta principal. E principalmente essa jaqueta, como eu disse. Essa daqui é uma corta-vento da Columbia que eu sempre uso e é minha coringa. Por quê? Ela corta o vento, principalmente dos rios de Nova York, do East River e do Hudson River. E também, quando chove, ela protege contra a chuva, porque ela tem o gorro, ela também é toda fechada, lacrada, você não tem problema com a água. E por que eu tô falando de chuva? Porque em abril chove bastante. Não tem jeito, você vai pegar ali de 7 a 10 dias de chuva durante um mês. Pode chover durante a sua viagem? Pode. Pode não chover? Também pode, é questão de sorte. Mas isso não vai atrapalhar mais nada seus planos. Porque a chuva geralmente é aquela chuva de primavera. Uma chuva fina, temporária, que não vai ser uma tempestade que vai atrapalhar os seus planos. Sempre também tem um plano B. Se chover muito, coloque um museu no seu roteiro. Compre um passe de atração flexível, que já vou falar na frente, que ajuda você a alterar as atrações. Assim você vai aproveitar muito melhor os seus dias em Nova York. E uma pergunta que a gente recebe bastante: vai nevar em abril? É raríssimo nevar em abril, para não dizer que é quase impossível. Não vou falar quase impossível, porque a natureza é imprevisível, mas nevar em abril pode ter certeza que não vai acontecer. O que você vai ter é um pouquinho de frio no começo do mês de abril. Depois o clima já fica mais ameno e você já tem um clima de primavera em Nova York. E eu falei como se vestir. Evite trazer sandálias nessa época, principalmente as mulheres, e também vestidos muito leves, porque você não vai utilizar nem na primeira nem na segunda semana. Você vai utilizar camadas, como eu disse. E se fizer calor, você tira uma camada. Mas fique tranquilo, não precisa utilizar segunda pele, porque o inverno já passou. Vai ter friozinho, mas um friozinho suportável, que você caminhando pela cidade nem vai sentir tanto. Agora eu vou dizer como é Nova York em abril. Abril é quando o nova-iorquino começa a abrir um sorriso, porque aqueles tempos sombrios
de inverno, de muito frio, já ficaram para trás. Claro, ainda tem uma recaída ali ou outra, mas ele não tá nem aí. A 12 graus tem nova-iorquino de bermuda pelas ruas. Você não vai fazer isso, você vai se vestir adequadamente. Mas também vai perceber que a cidade está abrindo as portas, principalmente para as atividades ao ar livre. Quando faz um pouquinho mais de calor, os restaurantes colocam as mesas nas ruas, os bares também colocam as mesas, os rooftops começam a abrir as portas, também abrir seus lugares para você curtir a vista do lado de fora. Então é uma época muito especial, principalmente nos parques, porque você começa a ter as flores, as árvores deixam de ficar secas e começam a ficar verdes novamente, então Nova York começa a florir. É uma época muito legal para você conhecer a cidade, principalmente porque ainda não é altíssima temporada. A partir de maio, aí sim que a cidade fica muito lotada. Então abril é aquela transição de temperatura e também de temporada em Nova York. Aí uma coisa legal, os dias são bem longos em abril. Como a gente já entrou no horário de verão, você vai pegar o pôr do sol ali 7h30, 7h40 e o nascer do sol 7 horas. Então quem está na cidade aproveita Nova York de uma forma completa, que começa o dia bem cedo e termina bem tarde. E quem tem viagem marcada para Nova York e quer receber informações exclusivas, trocar ideia com outros turistas, também tem viagem em abril, entre em nossos grupos de WhatsApp. O grupo de WhatsApp de abril já está bombando, tem muita gente lá trocando ideia, informações, a gente passa informação também, eu e a Voz da Consciência estamos lá e você vai ter descontos, informações exclusivas, a gente fala o que está rolando aqui na cidade e você paga apenas uma vez. Tem o grupo até o último dia do mês de abril e ainda ganha nosso guia gastronômico, com mais de 80 restaurantes testados e aprovados por mim e pela Voz da Consciência. O valor do grupo é quase irrisório se você colocar tanta informação que vai receber e também tudo que vai ajudar na sua viagem. O link está aqui no QR Code para você saber mais e entrar no nossos grupos de WhatsApp que vale muito a pena. Agora vamos falar o que acontece no mês de abril em Nova York. Tudo está aberto, não fique preocupado se você vai falar assim, a ponte do Brooklyn está fechada. Não, a ponte do Brooklyn está aberta. Os observatórios, todos estão abertos, principalmente a parte externa, que dá para aproveitar bastante durante o mês de abril para tirar fotos. Passeios de barcos estão funcionando normalmente. Então eu vou falar o que acontece mesmo na cidade. Em abril começam os esportes ao ar livre. Tem beisebol, que é o esporte que o nova-iorquino mais ama. Ele ama o Yankees, que joga no Bronx, muito fácil de chegar de metrô. Aqui da Times Square até o Bronx você chega em 40 minutos, é muito fácil acesso ao estádio e os ingressos são bem baratos para assistir o beisebol. Começam em 20, 30, 40 dólares, dependendo do lugar. E o beisebol é aquele esporte social, tem 3 horas de duração, muita comida, muita bebida, estádio gigante, pessoal. Tem jogo a 1 da tarde final de semana, jogo às 7 da noite aos finais de semana, quase jogos todos os dias e é uma opção bem legal para colocar no roteiro, porque assim dá para aproveitar um esporte bem americano durante o mês de abril. Mas cuidado, os jogos no começo de abril costumam ser bem gelados, leve sua jaqueta porque o frio que bate no estádio é bem complicado. Eu vou deixar o QR Code aqui para saber mais sobre os jogos de beisebol em Nova York e compre com antecedência, não deixe para a última hora, assim dá para escolher um bom lugar e aproveitar mais. E eu falei de primavera em Nova York. Nessa época, em abril, principalmente em meados de abril, acontece o que todo mundo quer ver aqui na cidade, as famosas cerejeiras, as sakuras, que tem no Central Park, tem no Roosevelt Island, também tem alguns parques espalhados, mas o lugar especial para você assistir é o Jardim Botânico do Brooklyn. Lá tem mais de 200 árvores de cerejeiras e assim tem uma experiência completa nesse lugar que é incrível. O Jardim Botânico do Brooklyn é muito fácil de chegar, a 30 minutos de metrô da Times Square. O ingresso costuma custar entre 20 e 25 dólares para entrar no Jardim Botânico, que não tem só as cerejeiras, vão ter tulipas, outras flores, tem as roseiras que são lindas também, mas não deixe de conhecer as cerejeiras. Não dá para saber quando elas vão aflorar, porque depende muito da natureza, do clima e tudo que acontece aqui na cidade. Se tiver muito frio, elas demoram mais, se tiver muito calor, elas florescem muito rápido, mas a gente passa as informações lá no nosso Instagram, nos nossos grupos de WhatsApp, a gente também sempre passa as informações, assim dá para assistir esse espetáculo da natureza, que é quase exclusivo no Japão, mas aqui em Nova York. Mas caso não queira ir até o Jardim Botânico, pode vir às cerejeiras ali no Cherry Hill, que fica no meio do Central Park e tem muitas cerejeiras e também
árvores de magnólia, que também tem uma flor bem bonita que floresce nessa época. E o mês de abril também é um mês especial para Broadway. Vários espetáculos estreiam nesse mês, porque eles esperam a primavera para colocar os novos espetáculos aqui nos teatros. Mas para quem vem pela primeira vez, vale muito a pena assistir aqueles musicais clássicos. A gente indica o Aladdin, principalmente para quem não fala inglês, porque o musical é incrível, tem efeitos especiais, o gênio, ele toma conta do espetáculo e a história é bem conhecida. Isso ajuda bastante quem não conhece musical e principalmente quem não fala inglês. Outro musical indicado é o Rei Leão. Rei Leão também é da Disney, um musical incrível, ele é mais parado que Aladdin, Aladdin é mais dinâmico, mas a história é muito bonita e também vale muito a pena assistir. Outro que muitos brasileiros assistem é o Michael Jackson, que a história é bem famosa, as músicas também, e não precisa saber muito de inglês para entender. Então é um musical bem legal para colocar no roteiro também. Entre outros, a gente tem post no blog com todas as informações sobre os musicais da Broadway, e assim você consegue comprar seu ingresso com antecedência e pegar um bom lugar no teatro. Saiba que Nova York tem 5 observatórios. Tem o ED no Hudson Yards, tem o One World Observatory, que fica lá no World Trade Center, tem o Observatório Top of the Rock, que fica no Rockefeller Center, tem o Summit, que é aquele observatório que todo mundo quer conhecer, que fica pertinho da Grand Central, que ele precisa de ingressos com antecedência, e o Observatório do Empire State Building, que é o prédio clássico aqui de Nova York. Desses 5 observatórios, 4 estão no Gold City, que é o passe de atrações que a gente indica para todo mundo que vem para Nova York, porque esse passe é flexível, ele tem as principais atrações de Nova York, e você não precisa se preocupar em comprar vários ingressos. Se você comprar 5 atividades que tem no passe, por exemplo, você não precisa escolher as 5 atividades, você comprou 5 e você pode escolher o que quiser fazer na lista de mais de 100 coisas que tem no Gold City. E o passe é flexível, você pode mudar de ideia, você pode reservar as atrações que precisam de reserva ou cancelar e alterar caso tenha algum imprevisto, um dia de chuva, por exemplo. E os 4 observatórios que eu falei, que é o One World Trade Center, o Top of the Rock, o Empire State Building e o ED, estão no Gold City. O Summit ainda não está no passe e não tem previsão para entrar. Esse você precisa comprar o ingresso com antecedência, com dia e horário marcado. Vou deixar o QR Code aqui do Summit, não deixe de comprar o Summit para última hora e sempre compre no primeiro horário às 9 da manhã, que ele é bem mais vazio. Já as outras atrações que estão no Gold City, você consegue tranquilamente reservar pelo Gold City quando precisa, cancelar. Você tem uma economia de mais de $20 por atração, que cada atração em Nova York custa em média $50. Quando você compra o Gold City com o nosso cupom GOL5DICAS, cada atração custa em média $32. Assim você economiza muito mais e também não perde tempo em filas, porque o Gold City é a melhor opção para ser flexível, não pagar caro e ainda economizar tempo nas filas. E esse passe ainda tem várias outras atrações. Tem o Museu de História Natural, tem o Museu 12 de Setembro, tem o Madame Tussauds, que é o Museu dos Bonecos de Cera, tem muitas atrações, inclusive o Harbor Lights, que é um passeio de barco muito legal para fazer em abril, porque esse passeio sai às 7 da noite do Pier 83 e ele passa pela água, pelas principais atrações de Nova York. Você tem um ângulo diferente da cidade, ele para em frente à Estátua da Liberdade, você não desembarca lá, mas você pode ver a estátua de pertinho no pôr do sol. Essa atração é incrível para você conhecer nessa época do ano até novembro, mas em abril é muito especial. Pegar o pôr do sol no barco e ver a Estátua da Liberdade e a cidade iluminando só no Harbor Lights, que é esse passeio que está no Gold City. Mas caso você queira comprar o Harbor Lights à parte, você pode clicar aqui no QR Code, que tem o link para você reservar com antecedência e cancelar até 24 horas antes da data, caso você queira. O Harbor Lights não pode deixar de estar no seu roteiro, que esse passeio de barco vale muito a pena. E o que você também não pode deixar de fora em abril é visitar um rooftop. Nova York tem mais de 200 rooftops, que são aqueles bares no terraço. Cada hotel tem um, cada prédio comercial também faz um rooftop. Existem vários, a gente tem post no blog com aqueles que são os mais visitados para você conhecer e vale muito a pena, principalmente no pôr do sol, mas esse horário é mais cheio. Final de semana também são bem cheios. Como o clima já está mais ameno depois da segunda semana de abril, tá todo mundo nas áreas externas curtindo os rooftops. A maioria dos rooftops você não precisa pagar nada, mas geralmente lá a bebida é mais cara. A cerveja vai custar em média $12, $13 e uma bebida, um coquetel vai custar em $18 mais ou menos. Mas saiba que você tem uma
experiência diferente, uma experiência bem nova-iorquina que começa em abril. Essas são apenas algumas atividades para você fazer em abril em Nova York. A gente tem post no blog com tudo o que eu falei agora detalhado para você saber mais também sobre abril em Nova York. Aqui está no QR Code, nosso site é completo, sempre atualizado com as informações. Além disso, como eu falei anteriormente, tem nossos grupos de WhatsApp. Os grupos a gente passa informações em tempo real, dicas, cupom exclusivo, por exemplo, o cupom que a gente tem no GoCity é de 5%. Caso apareça algum cupom de 10%, a gente vai colocar lá no nosso grupo. E às vezes é limitado. Aparecer alguma promoção, alguma coisa que está acontecendo na cidade, a gente coloca no nosso grupo de WhatsApp. Siga também a gente no Instagram, porque a gente também coloca todas as informações, o que a gente visita de restaurantes, o que a gente vai de atração nova, tudo a gente compartilha nas nossas redes sociais, no grupo de WhatsApp, no nosso aplicativo do Dicas Nova York, que você pode baixar de graça na Apple Store ou também na loja do Android, porque o aplicativo é de graça. Lá você tem hotéis, atrações, onde comer, o que fazer e também dicas do clima. O importante é saber que abril é o mês mais ameno. Você vai deixar essas 3 camadas que eu estou usando agora, usar 2, depois pro final do mês é mais tranquilo também. A cidade já não é tão tranquila como janeiro, fevereiro e março, então não deixe hotel para última hora, não deixe para comprar as atrações de última hora, tenha tudo reservado, assim você não perde tempo. A dica também é visitar sempre as atrações no primeiro horário. Estátua da Liberdade, 9 da manhã. Museu de História Natural, 10 da manhã. Vai no Summit, vai às 9 da manhã. Já deixa tudo reservado e marcado com o passe de atrações. Você consegue reservar. O Museu de História Natural você não precisa, por exemplo. O Summit você consegue comprar com cancelamento grátis, conforme a gente indicou. Tudo isso a gente tem no nosso blog indicando e também nesse vídeo com todas as informações no QR Code. Caso você queira saber mais, é só deixar também uma mensagem aqui, um comentário, que a gente ajuda com todas as informações. Você que vem em abril para Nova York, venha preparado para caminhar bastante, aproveitar bastante as atrações ao ar livre e aproveitar Nova York, que aquele frio intenso já ficou para trás. Agora é hora de aproveitar as atividades externas em Nova York e também a cidade toda colorida já de primavera. E você não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal para receber as notificações. Até a próxima dica!